Olá, obrigada por estar aqui. Esse é o Voz que Acalma e esse é o nosso espaço entre corpo e mente. Um lugar para conversar sobre o sistema nervoso, emoções, saúde, presença e sobre como o corpo fala coisas que a gente nem sempre para ouvir. E hoje eu queria conversar com vocês sobre algo que ficou muito forte em mim depois de ler esse artigo sobre saúde, corpo e sociedade. Porque ele traz uma reflexão importante. A gente aprendeu a cuidar da doença, mas desaprendeu a perceber o desgaste antes dela aparecer. E isso muda muita coisa, porque nem todo adoecimento começa como diagnóstico. Às vezes, ele começa como cansaço constante, irritação, falta de presença, dificuldade de descansar, sensação de estar sempre no limite. E o mais estranho é que muita gente já vive assim há tanto tempo que começou a chamar isso de normal. Normal dormir cansada, normal viver ansiosa, normal estar sempre correndo, normal não conseguir relaxar, normal sentir culpa quando para. Só que o corpo, ele não entende isso como normal. O corpo entende isso como sobrevivência. E aí, ele começa a se adaptar ao estresse contínuo. A mandíbula fica tensionada, os ombros sobem, a respiração encurta, o sono piora. O coração acelera mais fácil, a mente não desliga, em momento nenhum. Como se existisse uma urgência invisível o tempo inteiro. E eu acho muito importante falar sobre isso, porque hoje existe uma glamorização da exaustão. As pessoas quase competem para ver quem está mais cansado, quem dorme menos, quem produz mais, quem aguenta mais pressão. Mas ninguém fala sobre o preço fisiológico disso. Porque o sistema nervoso, ele não foi feito para viver permanentemente em alerta. O artigo que me inspirou essa conversa fala justamente sobre saúde como algo muito maior do que simplesmente não estar doente. Saúde envolve também relações, ambiente, emoções, descanso, segurança, qualidade de vida, conexão consigo mesmo. E isso parece óbvio pra gente, mas por muito tempo o corpo foi tratado quase como uma máquina. Algo que precisa continuar funcionando independentemente do estado emocional. Como se bastasse seguir operando. E existe uma diferença enorme entre estar funcionando e estar bem. Tem gente que está produzindo, mas está esgotada. Está sorrindo, mas emocionalmente desconectada. Está cumprindo a rotina, mas sem conseguir sentir a própria vida. Ela vive no automático, né? E o corpo percebe isso tudo. A neurociência mostra que quando o sistema nervoso passa muito tempo em estado de estresse, o cérebro começa a interpretar o mundo como um lugar constantemente perigoso. E aí mesmo, quando a pessoa para, ela não consegue descansar de verdade. O corpo desacelera por fora, mas por dentro ele continua em modo sobrevivência. E isso aparece muito claramente hoje, com a dificuldade de dormir, ansiedade constante, a fadiga, sensação de sobrecarga, dificuldade de concentração, irritação, dores tensionais. O corpo começa a pedir ajuda de formas silenciosas. E o problema é que muita gente só escuta quando ele entra em colapso, quando o corpo te obriga a parar. Mas antes disso, ele já estava avisando há muito tempo. Através do cansaço, da respiração curta, da falta de prazer nas coisas, nada tem graça. Da dificuldade de permanecer presente. E eu acho que uma das maiores perdas da vida moderna foi essa desconexão com o próprio corpo. Porque nós estamos o tempo inteiro consumindo informação, olhando para as telas,
comparando as vidas, acelerando, produzindo, reagindo. Mas quase nunca a gente se pergunta: como eu realmente estou? E essa pergunta importa, porque autocuidado não deveria começar só depois do esgotamento. Cuidado também é prevenção emocional. É perceber o corpo antes dele gritar. E isso não significa abandonar as suas responsabilidades. Significa parar de agir como se você fosse ilimitada. Porque ninguém sustenta tensão contínua sem consequência. E uma das coisas que eu achei muito bonita no artigo é que quando ele fala sobre saúde, também envolver o acolhimento, a escuta, as relações humanas, a presença, porque cura, ela não acontece só em um exame ou em um remédio, usando um remédio. O sistema nervoso, ele também melhora quando encontra segurança. E é por isso que as práticas como meditação, yoga, respiração consciente, as pausas reais, a consciência corporal, elas têm efeitos tão profundos, não porque sejam mágicas, mas porque ajudam o corpo a sair desse estado constante de ameaça. Quando você respira profundamente, a fisiologia muda. Quando você desacelera, o cérebro recebe outro sinal. Quando você se escuta, o corpo entende que não está sozinho. E isso é muito poderoso, porque viver em estado de alerta o tempo inteiro não é força, é desgaste. E o desgaste silencioso também adoece. Acho que uma das coisas mais maduras que a gente pode aprender é parar de esperar o colapso para começar a se cuidar. Não precisa chegar no limite para merecer descanso. Não precisa adoecer para validar o cansaço. Não precisa desmoronar para perceber que estava carregando peso demais. O corpo merece cuidado antes da emergência. E isso muda completamente a forma como a gente vive. O que você acha do tema? Pensa um pouquinho, escreve aqui o que você achou. Obrigada por dividir esse momento comigo. Se esse episódio te fez bem, você pode acompanhar o Voz que é Calma no Spotify, no YouTube e no Instagram. E até o próximo encontro. Respira. Segue com calma. Eu te encontro aqui de novo.